Olá, pessoal. Eu me chamo Pedro Barros, sou médico neurologista, fisiatra, acupunturiatra, com interesse especial em fitoterapia chinesa. Hoje eu vou falar com vocês sobre princípios de tratamento e como se toma a fitoterapia chinesa atualmente. Então, nós temos que ter uma especial atenção à temperatura da água. Hoje, a fitoterapia chinesa ela é produzida e exportada mundialmente em extrato seco. Então, como é que é o extrato seco? As ervas são produzidas e elas são vendidas em pó, dessa forma aqui. O pó de extrato seco, ele é diluído, dissolvido em água, e essa água ela é tomada conforme a orientação e prescrição médica. Agora, como é a temperatura dessa água? Como esse extrato seco, né, esse pó deve ser administrado? Isso vai depender da condição clínica do paciente. Há também a possibilidade de ser o extrato seco encapsulado. Se for encapsulado, você toma as cápsulas e vai depender da temperatura da água e momento do dia que deve ser tomado. E também pode ser vendido em comprimidos, onde o pó é comprimido, realmente fica mais densificado e toma. Agora, o princípio ativo é extrato seco. Há uma outra forma de ser comercializada em forma de pílulas. E essas pílulas são administradas também, tomadas com água. Então, voltando ao assunto, né? A água, ela deve ser uma temperatura normalmente morna, para que facilite a dissolução do extrato seco e facilite a absorção das ervas de uma forma mais rápida. O que acontece? O nosso organismo, ele é quente, nós estamos a 36 graus, 37 no nosso interior. Quando a gente toma algo frio, gelado, o organismo precisa aquecer, utilizar energia interna para aquecer esse líquido antes desse líquido ser processado e de ser absorvido. Isso atrasa o processo de digestão e de absorção, isso de alimentos e de fitomedicamentos também. Agora, se o indivíduo tem um sintoma de muito calor interno, nesses casos é possível que a pessoa tome a fórmula com água mais fresca, né? Normalmente, os fitomedicamentos, os fitoterápicos chineses, são prescritos para ser tomados 3 vezes ao dia. Em alguns casos, é possível tomar 2 vezes ao dia, para situações não muito graves ou não muito agudas. Então, 2 vezes ao dia, normalmente, 3 vezes ao dia quando você quer um efeito um pouco mais rápido, em condições agudas, como, por exemplo, gripes, resfriados, amidalite, até condições como asma, chiado no peito, uma febre mais alta, uma dor de cabeça mais intensa, você pode administrar de 4 em 4 horas. É claro, respeitando a quantidade de extrato seco total no dia, de até 12 gramas. Em casos crônicos, nós podemos prescrever 1 a 2 vezes por dia a erva. E em problemas como na região da orofaringe, boca e garganta, é comum que a medicação seja colocada o extrato seco na boca, misturado com água, com saliva, aquela substância fica um tempo na boca e depois é deglutida. Isso vai dar um efeito adicional a mais, um efeito tópico na região desejada. E o horário, né? Que horas esse extrato seco, esse fitoterápico chinês deve ser administrado? De preferência, 1 hora antes de comer, até meia hora antes é aceitável. É um tempo em que essa substância vai ser absorvida de uma forma mais adequada. Se não há tempo hábil e o fitomedicamento tiver que ser tomado junto com a refeição, a questão é que vai haver uma diminuição em torno de 20, 15, 25% aí da capacidade de efeito desse fitomedicamento, por estar diluído com a comida. E muitas vezes acontece a perda da ação desse fitomedicamento, né? De uma forma geral, os tônicos também 1 hora antes das refeições. Problemas de digestão, problemas estomacais, nós orientamos tomar depois das refeições. Por exemplo,
Ban Xia Xie Xin Tang, uma fórmula para ajudar com que o Qi desça, que o alimento desça, trata sintomas como refluxo. Pode ser tomada depois da refeição. Ban Shen Shaping Wei San, por exemplo, uma outra fórmula, pode ser utilizada depois das refeições. Ajuda em casos de síndrome de calor, frio na região do epigastro, com acúmulo de comida. Então, ajuda a comida a descer. Outra fórmula chama Bao Heuan, que também ajuda em estase alimentar. Pode ser tomada depois da refeição. Pessoas que têm problema para dormir, usa perto da hora de dormir. Por exemplo, Suanzao Rentan, uma fórmula que pode ser utilizada à noite. Outra que pode ser utilizada à noite, predominantemente, Gamai da Zaltang. Substâncias que purgam, que tiram calor do interior. Substâncias que tratam vermes, também podem ser tomadas em jejum, pela manhã. Então, um horário diferente das formas que dão sono, ou formas que vão tratar o estômago. E pessoas que vão ter, por exemplo, uma exposição a veículos, que vão andar em movimento, sabem que ao ser expostos àquela situação, podem ter um sintoma. Então, vão tomar fórmula 1 hora antes da situação a ser exposta. Bom, então, o que eu quero trazer aqui? A depender de cada indivíduo, com cada síndrome, a erva pode ser utilizada, os fitomedicamentos de extrato seco vai ser utilizado de acordo com a necessidade de cada um, naquele momento específico. E também vai depender da idade do indivíduo, da sua constituição física, se ele tem deficiência, se ele tem estase, se ele tem um síndrome por excesso. Também depende do ambiente externo. Está muito frio? Nós estamos no inverno? Nós estamos no verão? Depende também do estilo de vida de cada um. E cada erva é prescrita de acordo com o padrão de desarmonia de cada pessoa. Então, nós temos que fortalecer o Zen-Qi, fortalecer o Qi correto, ou nós temos que tirar o Xie-Qi, eliminar o fator correto, ou temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o tratamento vai variar de acordo com esse objetivo, né? Com essa estratégia. Nós temos também que dar uma atenção especial o que nós vamos tratar, a manifestação da doença, que é o bial, que aparece, ou ao bem, a raiz do problema. Então, nós temos que olhar assim, bom, nós vamos tratar a deficiência de sangue, nós vamos tratar a causa, ou nós vamos tratar a manifestação, o prurido, a coceira, o eczema, que vem da deficiência de sangue. Então, muitas vezes nós temos que tratar o bem e o bial ao mesmo tempo. Algumas vezes a manifestação e só depois a causa, né? Depender de cada indivíduo, nós escolhemos como abordar. Então, normalmente, nós vamos tratar a causa e depois vamos tratar a manifestação. Mas, muitas vezes, tratamos ao mesmo tempo. Como eu exemplifiquei, um caso de prurido por deficiência de sangue. A deficiência de sangue vai demorar, assim, algumas semanas ou meses para tratar. Até lá, nós não vamos deixar o nosso paciente com prurido. Então, nós damos uma fórmula, um fitomedicamento para tratar o prurido, o sintoma, para aliviar o sintoma, ao mesmo tempo que a causa está sendo tratada, que é a deficiência de sangue, né? Agora, nós temos um indivíduo que tem um fator patogênico, por exemplo, uma entrada de vento frio na pele. Então, nós vamos tratar a exposição, vamos tratar o vento frio que está na camada superficial, muitas vezes, então, no Taiyang. E, ao mesmo tempo, se esse indivíduo tem um fator interno de excesso, como, por exemplo, excesso de umidade, fleuma, é muitas vezes necessário tratar a invasão externa por umidade, a invasão externa por vento e tratar a presença de umidade interna, porque muitas vezes o indivíduo vai ter a manifestação de aversão ao vento frio e a presença de umidade, como, por exemplo, tosse com catarro. E, ao longo do tempo, se esse padrão de desarmonia mudar, nós vamos ter que tratar a presença, muitas vezes, de calor interno, porque esse vento frio pode se transformar em calor, e aí nós vamos tratar, no segundo momento, a presença de calor e umidade. Bom, então, nós tratamos o Xie-Qi, nós tratamos o Xie-Qi externo, nós tratamos, muitas vezes, o Xie-Qi interno,
E, eventualmente, temos que tratar uma deficiência que coexiste. Então, um indivíduo que tem uma invasão de vento frio, presença de umidade e, além disso, uma deficiência interna, todos esses 3 padrões devem ser abordados para tratar o indivíduo nesse momento. Se nós não fizermos isso, o indivíduo vai ficar com alguma pendência e não vai ser tratado de forma adequada. Os sintomas não somem e ele não fica bem. Então, para restaurar o equilíbrio do corpo, não é só eliminar o patógeno. Então, nós temos que tratar, como eu falei, a presença da umidade, a umidade interna que está presente, mas nós vamos ter que buscar por que essa umidade se formou no organismo. Então, nós vamos fortalecer o baço para que com o baço forte nós não geremos mais umidade. É um aspecto importante do tratamento. Bom, então, o indivíduo pode ter apenas um sintoma de excesso, um sintoma de deficiência, ele pode ter excesso de deficiência, pode ter um sintoma de calor, sintoma de frio, mas pode ter calor no alto e frio no baixo. O indivíduo pode ter fleuma no pulmão, que é um excesso, e pode ter deficiência no baço. Então, ao mesmo tempo, nós temos que tratar e eliminar fleuma, nós temos que tonificar o baço. O que vai ser feito primeiro? Vai depender de cada indivíduo. Em alguns casos, nós temos que eliminar a fleuma primeiro e depois tonificar o baço. E tem casos que nós temos que fazer ao mesmo tempo. Então, para cada indivíduo, isso é feito realmente individualmente, né? Não tem uma fórmula de bolo, não tem uma regra, né? E nós temos também que ter o cuidado de eliminar o fator patogênico, por exemplo, o calor. Quando o fator patogênico for eliminado, nós temos que parar as fórmulas para eliminar o calor. Não continuar dando a fórmula, porque nós vamos acabar esgotando o indivíduo. Nosso corpo é quente. Se nós tirarmos calor demais, o indivíduo vai ficar com frio. Cansaço, fadiga, falta de energia, problemas digestivos, sensação de frio. Então, a fórmula tem que ser dada no tempo certo. Não podemos deixar que o paciente saia com a prescrição e fale, volta quando quiser. Não, tem que ter a data de retornar para reavaliar o paciente. Isso é extremamente importante. O paciente ele tem que ser acompanhado de perto. Os fitomedicamentos chineses, eles têm um efeito fisiológico muito importante. Então, nós não podemos perder de vista esse paciente. Tem contato, não voltou, o que aconteceu? Vamos seguir. O paciente precisa sair da avaliação, sair da consulta bem orientado. Bom, e nós temos que ter um cuidado especial com idosos, com crianças, com pessoas que estão em pós-operatório, pessoas que tomam medicamentos específicos por conta de interação medicamentosa. E pessoas que têm sensibilidade especial, alguma outra erva, né? Então, as mulheres, será que não vai engravidar? Engravidou? Precisa entrar em contato, porque há fórmulas e ervas que não podem ser utilizadas durante a gestação. As crianças, nós temos que ajustar a dose. Algumas fórmulas, a maioria das fórmulas, elas podem ser usadas em todas as idades, mas nós temos que ajustar a dose e a forma de oferecer a fórmula para a criança. Crianças normalmente têm dificuldade com gosto amargo. Os idosos, nós normalmente utilizamos doses menores e vamos fazer um retorno mais curto para observar a eficácia e a presença de mal-estar ou algum efeito colateral que, porventura, apareça, né? Pessoas que têm sintomas crônicos, orientar que o efeito terapêutico demora mais para acontecer, que é preciso ter paciência para a eficácia, para que tenha assim, um efeito em que o indivíduo sinta essa diferença. A fórmula vai fazer efeito, mas o resultado muitas vezes demora um pouco mais para aparecer. Então, o indivíduo, para que ele tenha aderência ao tratamento, precisa saber desses detalhes, né? E é preciso orientar, sempre que nós vamos prescrever fitoterapia chinesa, é preciso orientar a dieta. Não existe prescrição de fitoterapia chinesa sem orientar a dieta que o indivíduo precisa tomar. Então, o indivíduo que está com sintoma de frio não pode ficar tomando alimentos frios, gelados, crus, porque isso vai atrapalhar o processo
próprios da erva e vai atrapalhar a fisiologia do seu corpo, né? O indivíduo precisa gastar energia para aquecer tudo aquilo que ele está tomando gelado, ao invés de usar essa energia para aquecer seu próprio corpo. Bom, então, diante disso, o que eu trago aqui para vocês é necessário um ajuste individual, tratamento, de acordo com o indivíduo, como vai tomar a erva, que momento, como vai ser essa programação, né, de tratamento é individual. Nós fazemos uma estratégia de tratamento individualizada e utilizamos para cada indivíduo, naquele momento, a erva ou a forma que ele necessita. Bom, diante disso, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Um abraço.